Muito bem, vim aqui para aplaudir a decisão de Gilmar Mendes, que não blinda, mas dificulta pedidos de impeachment de ministros do STF. E por que é que eu vim aqui aplaudir? Porque as cadelas do fascismo estão no cio. Porque as cadelas do fascismo estão no cio. Porque o Brasil deve ao STF e a parte da população nós não termos sofrido um golpe. Foi o STF, não foi a Câmara, não foi o Senado que protegeu o Brasil junto com a gente, democratas, antigolpistas. Eu sempre afirmei, quem me acompanha sabe disso, sempre disse o seguinte: protejam o STF, protejam o STF, é a última trincheira antes do autoritarismo. Para ti que não entendeu o que está acontecendo, eu vou te explicar. Até ontem, o processo de impeachment de ministro do STF era regido principalmente pela Lei 1079 de 1950, a chamada Lei do Impeachment, com interpretações da Constituição de 1988. O fluxo era muito mais acessível e menos rigoroso, o que permitia uma enxurrada de denúncias e ameaças, pressões contra os ministros da Suprema Corte. Como em 2005, só 30 desses pedidos de impeachment entraram contra Alexandre de Moraes. Quem pode iniciar até a decisão, quem podia iniciar até a decisão do ministro Gilmar Mendes? Qualquer cidadão, incluindo deputados, senadores, pessoas comuns, podiam apresentar a denúncia diretamente ao Senado Federal. Como é que se dava a abertura do processo? O Senado precisava de maioria simples, metade mais um, podendo ser tão baixo quanto 21 senadores em uma sessão com quórum mínimo, por exemplo, para aceitar a denúncia e instalar uma comissão especial. 21 senadores podiam encaminhar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que se daria o julgamento e a remoção? No plenário do Senado, presidido pelo presidente do STF, exigia-se 2/3 dos senadores, 54 de 81, para condenar e remover o ministro por crime de responsabilidade. Isso geraria um afastamento temporário. Durante o processo, o ministro poderia ser afastado cautelarmente por decisão da comissão, o que gerava críticas por fragilizar o judiciário, sem substitutos previstos na Constituição. O que muda com a liminar de Gilmar Mendes, para que você saiba, liminar concedida agora no dia 3. É preciso antes deixar claro que o ministro Gilmar Mendes não tirou da cachola isso, como alguns estão dizendo, ele inventou. Não, ele é o relator das ADPFs 1259 do Solidariedade, do partido, e da ADPF 1260 da Associação dos Magistrados do Brasil. E ele concedeu liminar suspendendo trechos da lei de 1950 por incompatibilidade com a Constituição de 88. E o que muda para a tristeza das cadelas do fascismo que estão no cio? Porque as cadelas do fascismo estão choramingando nas redes sociais, na imprensa, etc. As principais mudanças são as seguintes. Quem pode iniciar o processo? Apenas o Procurador-Geral da República, o PGR, pode apresentar denúncia ao Senado. Denúncias de cidadãos comuns ou parlamentares individuais serão barradas a partir de agora. Isso inviabiliza os 30 pedidos em tramitação que fizeram só este ano contra Alexandre de Moraes. A abertura do processo, como é que se daria, Ou se dá a partir de agora, isso ainda vai para o pleno. Agora exige 2/3 dos senadores, 54 de 81, para aceitar a denúncia e prosseguir, em vez de maioria simples, que podia ser 21. Gilmar argumentou que o quórum baixo criava dependência política do STF em relação ao legislativo, e ele tem razão. Quando eu falo 21, para você saber, é 21 dos presentes, tá bem? Então, como é que funciona hoje o julgamento e a remoção? Continua exigindo 2/3 do Senado, 54 senadores, sem alteração. Afastamento temporário, que antes existia, agora está suspenso. Não há mais possibilidade de afastamento cautelar durante o processo, pois a Constituição não prevê substitutos para ministros do STF. Isso poderia paralisar a corte. Qual é o impacto prático de tudo isso? Torna o impeachment de ministro do Supremo mais difícil, filtrando denúncias políticas e reduzindo o clima de medo, sim, no judiciário. Porque as cadelas do fascismo estão no cio.
porque as cadelas do fascismo estão no cio. Eles estão dizendo claramente que querem eleger uma maioria de senadores para que os ministros que não decidam conforme eles querem sofram impeachment. Eles estão dizendo isso claramente. Então, como as cadelas do fascismo estão no cio, o ministro Gilmar Mendes decidiu por essa liminar, que ainda vai para o pleno, que deve decidir se o que ele decidiu vale definitivamente ou não. É o que eu sempre disse, protejam o STF, protejam o STF. É a última trincheira antes do autoritarismo, porque as cadelas do fascismo estão no cio e o ministro merece, no meu entendimento, aplausos.